Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à segunda parte da aula 10 sobre tecnologias concorrentes, Path Dependence e Lock-in. Nesse segundo vídeo, a gente vai trabalhar com o texto da Claudia Eller, né, que está no livro lá, Economia da Inovação Tecnológica, em que ela vai fazer uma discussão abrangendo aí um conjunto maior de textos, né, no sentido de tentar trazer uma síntese do debate acerca dos conceitos de Path Dependence e de Lock-in, que foram apresentados inicialmente pelo Paul David e pelo Brian Arthur, né? E os trabalhos desses dois autores eles acabaram sendo questionados aí pela comunidade científica, principalmente nos Estados Unidos, né, no sentido de receber uma série de críticas, né? Então, esse texto ele também vai trazer para a gente quais foram as principais críticas, né? E aí eu estou colocando já nos slides os autores, né? O Leibowitz e Margolis, né? Que trouxeram também algumas contribuições, não só a crítica, né? E uma dessas contribuições é a ideia de inércia e também de efeitos de rede, né? Ou externalidades negativas. Tá? Então, o texto da Claudia Eller, ela primeiro apresenta a ideia inicial, a proposição inicial aí dos dois autores, né, do Paul David e do Brian Arthur. Também faz a apresentação da crítica, né, dos dois autores, a proposição deles. E também traz, por fim, a crítica da crítica, né, no sentido de que houve aí uma série de réplicas e tréplicas, né, dos trabalhos desses conjuntos de autores. E também ela traz aí, né, alguns equívocos da crítica, né, e o que, de fato, deveria ser o foco da atenção em relação à contribuição dos dois primeiros autores. Bom, vamos lá. Embora a gente já tenha trabalhado na aula anterior, na perspectiva do Brian Arthur, né, a gente pode também ter outras definições, né, mas que são muito similares. E no texto da Claudia Eller a gente tem, né, essas duas definições importantes, né, dos conceitos, vamos dizer assim, fundamentais da proposição teórica, que é a ideia do Path Dependence, que o próprio Paul David, né, vai definir como uma sequência de escolhas econômicas, né, que são condicionadas e reforçadas pelas escolhas anteriores, né, sem que haja consciência dos agentes no momento de tomar a decisão. Ou seja, quando alguém vai decidir, né, por adotar uma tecnologia ou por incorporar ela no processo produtivo, né, independente se na categoria de usuário, né, ou de produtor de uma tecnologia, ele vai fazer a escolha, tá, em cada momento da história, pensando, né, nas condições atuais e nas projeções que ele faz sobre o futuro. Né? Então, ele basicamente desconsidera, né, os fatos que iniciaram a preferência, né, de outros consumidores, né, ou de outros usuários por uma determinada tecnologia. Tá? Então, ele vai sempre estar avaliando o estado atual e as suas projeções futuras. Então, não existe essa consciência, né, dos fatores, principalmente daqueles mais remotos. Né? Então, a ideia é que a gente pode ter condicionantes no início da introdução de uma determinada tecnologia que vai dar vantagem para um dos competidores, né, uma das tecnologias concorrentes, e que vai fazer com que ela seja preferida no mercado e entre num processo de auto-reforço, né, fazendo com que a maioria das pessoas, ao decidir entre as tecnologias alternativas, tenda a preferir aquela que os demais já optaram. Né. E aí, a gente também vai ter, né, essa segunda definição, que é a ideia do lock-in. Né? Então, o que é o lock-in? Basicamente, é a possibilidade que uma trajetória, né, de escolhas entre tecnologias alternativas fique bloqueada, né, por um tempo longo, não significa dizer que é eterno, né, ou seja, mas que os resultados eles são duradouros. Essa ideia básica, né, no próprio texto do Brian Arthur, já previa essa possibilidade, e eu deixei destacado aqui, que esse trancamento, né, numa preferência ou numa dominância de uma tecnologia sobre as demais, pode ser para qualquer uma das tecnologias quando a gente pensa em termos de superioridade tecnológica. Tá? Embora esse vai ser até um conceito ambíguo que vai ser discutido na sequência, mas não significa dizer que, ao introduzir essa possibilidade, né, do trancamento numa trajetória, entre a escolha de tecnologias alternativas, que sempre a mais ineficiente, né, ou a pior tecnologia dentre as disponíveis vai ser a selecionada. Né? Na verdade, essa é só uma das possibilidades. Inclusive, a construção teórica foi elaborada para poder explicar por que
né, tecnologias com características que se mostram, né, de qualidade inferior foram preferidas em relação às alternativas, né, que apresentavam algumas outras vantagens, que acabaram não sendo adotadas. Né? Então, a ideia de você ter um lock-in ineficiente, ele é apenas uma das possibilidades. Né? Pode ser que uma tecnologia de qualidade superior, né, seja a preferida, que domine o mercado, né, e que ao longo do tempo haja um trancamento, né, sem que isso necessariamente represente um malefício do ponto de vista socioeconômico. Bom, basicamente os trabalhos, né, dos dois autores, eles vão se debruçar sobre dois exemplos. Né? Então, um primeiro exemplo está relacionado aos teclados, tá? O teclado QWERTY e o Dvorak, que eram teclados alternativos, sendo que o QWERTY, né, que leva o nome aí das primeiras teclas, na primeira linha ali das letras, né, do teclado, que inclusive está na maioria dos computadores, né, se não quase totalidade, foi uma tecnologia desenvolvida justamente para desacelerar o ritmo de digitação, vamos colocar assim, ou de datilografar, né, das máquinas de escrever. Então, para evitar o emaranhamento das teclas, enfim, né, para evitar o erro também de digitação. Então, ele foi intencionalmente projetado para ser mais lento no seu processo de digitação, para evitar erro, para evitar o problema mecânico da máquina. A questão acontece é que quando a gente vai para a informática, o teclado do microcomputador, ele reproduz, né, o teclado da máquina de escrever, mas aqueles problemas, né, de ordem mecânica ou mesmo, né, de errar e não ter como apagar, ter que começar a escrever uma página tudo de novo, né, ele desaparece no microcomputador. Né, é simplesmente deletar, né, para usar esse neologismo, esse estrangeirismo para o português, aquilo que foi escrito e dá continuidade no texto, tá? Porque a impressão ela é feita a posteriori. Né? Então você primeiro elabora o texto, edita o texto e depois faz a impressão se for necessário. Né? E aí, em meados da década de 30, a gente tem também esse desenvolvimento do teclado alternativo, né, que o nome Dvorak não está associado às teclas, mas está associado aí ao sobrenome, né, de um dos inventores do teclado, que ele tem uma organização diferente das teclas e que, pelo menos na língua inglesa, né, mas também se aplicaria com uma adequação muito próxima, né, ao português, ao espanhol, enfim, a outros idiomas, que facilitaria a digitação, né, ou seja, a gente seria capaz de digitar muito mais rápido, com uma eficiência muito maior. Mas o fato é que, né, essa tecnologia que a gente poderia considerar superior, o Dvorak, em relação ao QWERTY, né, ele acaba saindo do mercado porque ele foi introduzido depois, porque as pessoas já se habituaram, né, principalmente os principais usuários da época, que eram as secretárias, né, a datilografar na máquina de escrever. Então, existia um custo ali, né, de todo o investimento feito para desenvolver a máquina de escrever, o custo associado ao usuário, né, fez com que a tecnologia alternativa ela não fosse implementada. E esse evento inicial acaba determinando também o caminho quando se deixa de usar a máquina de escrever e passa a usar o computador, né, mas com a mesma ideia de ter um teclado para digitar. Então, isso vai reforçando a ideia, né, da dependência do caminho, né, ou do path dependence, que é uma tradução livre, né, que eu estou fazendo. Bom, o outro exemplo que é colocado é a questão das fitas, né, de gravação de vídeo, né, VHS, tecnologia VHS versus a tecnologia Betamax. Sendo que a primeira ela tinha uma capacidade de gravação maior em termos de duração, e a segunda ela tinha uma qualidade de gravação maior, mas, né, o tempo de gravação era menor. E é colocado ali no texto, né, que ambas tecnologias concorriam, mas já havia uma certa dominância das fitas VHS, principalmente para profissionais, né, que faziam gravações. E depois surgiram as fitas pré-gravadas, ou seja, né, você tinha lá o filme, desenhos, etc., pré-gravados, né, você podia comprar ou alugar. E foi desenvolvido posteriormente o equipamento, né, o videocassete,
para rodar, né, esses vídeos para que as pessoas pudessem assistir. Então, essa inovação complementar, né, tanto do mercado de aluguel de fitas, quanto, né, o próprio aparelho de reprodução, acabou por reforçar a dominância do VHS. Tá? Isso fez com que, no mercado doméstico, ou seja, as pessoas que compravam ou alugavam fitas para assistir em casa, preferissem o VHS porque os equipamentos foram desenvolvidos principalmente para reproduzir aí o VHS. Então, isso fez com que reforçasse a dominância do mercado VHS, embora não tenha excluído completamente o Betamax do mercado. Então, ainda no mercado profissional, né, que exigia uma qualidade maior, era usada aí a fita Betamax. Mas do mercado doméstico, a tecnologia ela foi virtualmente excluída. Bom, ainda antes de entrar em outros detalhes, eu acho que essa parte do texto é muito interessante e eu estou trazendo para destaque nessa videoaula, que é a ideia de retornos dinâmicos de escala, né, que são apresentados ali pelos dois autores, o Brian Arthur e pelo Paul David, mas que também, de certa forma, vai ser reforçado ali pelos seus críticos, né? Então, a ideia de retornos dinâmicos de escala, ela tem basicamente duas esferas, né? Um pelo lado da oferta, a gente poderia dizer, e outro pelo lado da demanda, né? Que vai estar associado a esses dois conceitos, né? Primeiro, o Learn by Doing, né? Que é uma forma de melhorar a qualidade de um produto à medida que mais pessoas vão utilizando, ou seja, a gente pode ter retornos de escala porque estão produzindo, né? Numa escala de produção maior para atender essa demanda crescente, à medida que mais pessoas vão adotando aquela determinada tecnologia. E esse processo de produzir, né, em maior quantidade pode levar aí a inovações incrementais no âmbito da produção, que vai reduzir o custo unitário ou que vai melhorar a qualidade, né, do produto final, reduzindo, por exemplo, né, defeitos, né, aumentando o controle de qualidade e assim por diante. Então, essa experiência na produção, né, de maior escala de um determinado produto, de uma determinada tecnologia, leva a retornos, né, maiores que vai se traduzir em benefícios, né, no caso do produtor, né, num custo unitário maior, que pode representar também um preço mais competitivo, ganhar o mercado e oferir lucros, né, pelo menos em níveis absolutos maiores. E pelo lado da demanda, né, a gente tem essa perspectiva do Learn by Using, né, ou seja, à medida que as pessoas vão usando aquela tecnologia, né, elas vão aprendendo a utilizar. E esse Learn by Using não significa dizer apenas o usuário final. Né? Eu posso ter uma tecnologia que passa a ser empregada no âmbito da produção, né, uma máquina de equipamento que foi produzido para atender aí a fabricação de outros produtos ou, né, a oferta de outros serviços. E à medida que os usuários vão usando, eles podem, inclusive, fornecer sugestões, né, para os seus fornecedores de melhorias. Né? Então, essa relação que a gente vai ver futuramente, né, entre fornecedor e cliente pode ser uma fonte aí de inspiração, né, uma fonte de conhecimento para a produção de melhorias, né, do ponto de vista tecnológico, que vai resultar em ganhos, né, tanto para quem utiliza quanto para quem produz determinada tecnologia. Né? E esses retornos dinâmicos, né, eles podem ser de várias ordens, né? Diretamente associado ao custo ou melhorias em termos de qualidade, da aplicação, né, de maneira mais geral, do tempo, né, ou da capacidade de uso pelo usuário final, enfim. Né? Então, esses retornos dinâmicos eles vão assumindo, como mencionei na aula anterior, né, diversas dimensões aí que a gente pode mensurar, né, desde uma perspectiva econômica. Bom, já partindo aqui para algumas críticas, né, que vão ser apresentadas lá pelos outros dois autores, a gente vai ter, né, algumas considerações e algumas delas bastante relevantes. Né? A primeira delas, que eu destaquei aqui, embora hajam mais críticas lá no texto, é a ideia da análise contrafactual, ou seja, né, a gente está partindo do pressuposto que, por exemplo, na questão da adoção inicial, né, dos motores a combustão, a gente consegue avaliar, né, quais foram as consequências, né? A gente tem dados, evidências para avaliar a questão econômica, a questão ambiental, enfim, né, aquilo que a gente quiser determinar como payoffs, né, da adoção de uma determinada tecnologia que fez com que a gente ficasse preso, né, ou reforçasse a nossa preferência por uma determinada tecnologia. Mas a gente não tem condições de avaliar de fato
o que teria acontecido se tivesse sido adotado o motor elétrico. Então, a gente tem que fazer uma análise contrafactual, ou seja, todas as inovações incrementais que foram feitas, né, e complementares à questão do motor a combustão, a criação de postos combustíveis, né, a mecânica aplicada ao motor de combustão e assim por diante, poderia também ter acontecido, né, dentro da perspectiva do motor elétrico. Tá? Só que a gente não tem, né, base empírica para validar isso. Então, a análise contrafactual ela se mostra problemática, né, do ponto de vista científico. Outra crítica que é feita é em relação, principalmente, àquela questão que é colocada dos pequenos eventos históricos de menor significância no início, que dão algum tipo de vantagem, né, para uma determinada tecnologia. E aí os autores vão criticar o seguinte: bom, mas os agentes são racionais, né, eles não vão deliberadamente escolher a pior tecnologia. E, na maior parte dos casos, né, vai haver concorrência entre as tecnologias e as empresas elas vão adotar estratégias comerciais para mostrar, né, o valor da sua tecnologia. Ou seja, essa questão da racionalidade, que é colocada principalmente pela teoria neoclássica, vai dizer que os agentes não vão ser enganados. Então, é muito raro que aconteça de maneira persistente a escolha de uma tecnologia inferior, né, do ponto de vista tecnológico. Né? Se determinada tecnologia venceu, por exemplo, a VHS venceu, é porque ela tinha as características, né, mais adequadas aí à demanda e, portanto, ela era a tecnologia mais eficiente, não o contrário. Né? E, então, eles acabam colocando em xeque também a questão dos próprios critérios de definição do qual é a superioridade tecnológica. Né? Como é que eu defino que o QWERTY é pior que o Dvorak? Né? Será que só o fato de eu digitar mais rápido no Dvorak é de fato uma condição determinante da superioridade tecnológica? Né? Porque se todo mundo usa o QWERTY hoje em dia, né, e as pessoas estão adaptadas a isso, será que essa tecnologia já não é a melhor, a mais eficiente? Né? Então, essa é uma crítica também que é levantada, né, uma pergunta levantada que, né, tem a sua razão de, bom, vocês introduziram o conceito de superioridade tecnológica, mas não explicaram como é que a gente avalia, né, uma tecnologia que é superior e inferior. Né? Então, em relação a que é essa superioridade? Só retomando, né, eu já comentei um pouco isso, mas essa questão também da aleatoriedade e do acaso, né, ou seja, que isso vai se tornar determinante ao longo do tempo, né, então também vai ser questionado, justamente pelo fato de que, bom, as pessoas, por mais que elas errem nas escolhas iniciais, elas vão poder se arrepender, né, e o mercado vai se ajustando. As empresas com a tecnologia superior, elas tendem a ganhar o mercado. Então, basicamente, aqui essa crítica ela vai até quase que na direção da não ergodicidade, né, ou seja, tentando trazer de volta a possibilidade de correção, né, de rota no meio do caminho. Isso vai ficar um pouco mais visível nas proposições que os dois autores fazem mais adiante. Tá? Bom, e uma crítica final é o seguinte: olha, esses casos de lock-in em tecnologias ineficientes, eles são muito raros. Né? Então, a regra geral é que as tecnologias mais eficientes sejam aquelas que sejam adotadas, né, nessa dinâmica de interação entre oferta e demanda. Bom, aqui são colocadas algumas proposições alternativas, né, e aí, basicamente, eles vão tentar explicar os fenômenos, né, então, ou seja, ainda que sejam feitas aquelas críticas, né, ao Paul Davies e ao Brian Arthur, os casos em si, né, mostram, né, uma tendência, né, de dominância tecnológica, de uma tecnologia em detrimento da outra. Então, em algum momento, parece que os autores críticos aceitam a proposição de que o Dvorak é melhor e que a Betamax também era uma tecnologia melhor. Tá? Então, eles vão colocar o seguinte: olha, esses casos que são raros, né, de lock-in em caminhos ineficientes, eles resultam de uma falha do mercado, que era justamente a insuficiência de informação no momento inicial da tomada de decisão. Então, além disso, eles aceitam, né,
uma concepção de path independence, ou né, de caminho independente, que aí eles vão desdobrar em 3 graus, que a gente já vai trabalhar. E eles vão dizer o seguinte, olha, essa tendência de escolher no início a tecnologia inferior, ela é decorrente dessa insuficiência de informação e o indivíduo está olhando para o custo privado, ou seja, o custo de adquirir aquela determinada tecnologia, e ele vai percebendo que esse custo, né, ele é incapaz, desculpa, de perceber que esse custo privado ele é menor que o benefício coletivo, né, ou seja, essa tendência, né? Ele vai comparar basicamente a sua decisão do ponto de vista individual, mas ele não é capaz de verificar que, do ponto de vista coletivo, né, ele poderia ter um benefício menor ou poderia ter um benefício maior, né, se escolhesse a tecnologia alternativa. Então, como as escolhas são individuais, né, fica difícil, quando você não tem informação suficiente, adquirir aquela tecnologia que é melhor do ponto de vista coletivo. Porque se ele tivesse essa informação, ele escolheria porque haveriam ganhos, né, de externalidades aí, se todos adotassem a melhor tecnologia. Mas como as pessoas estão escolhendo aquela tecnologia inferior, né, então a tendência é que esses efeitos, externalidades, esses benefícios, né, que você tenha, a gente chama os efeitos em rede, né, ou seja, o benefício de várias pessoas usarem a mesma tecnologia, acabam indo para a tecnologia que é dita inferior. Ele vai dizer o seguinte, bom, vai acontecer então um excesso de inércia, ou seja, à medida que muitas pessoas já adotaram uma determinada tecnologia, voltar atrás, se arrepender, vai incorrer num custo de mudança. Então, esse custo de mudança, se ele for mais alto do que o benefício que ele vai obter com a tecnologia alternativa, então ele não muda. Tá? Então, ele fica preso nessa tecnologia inferior por causa do custo da mudança. Tá? E ele vai colocar o seguinte, bom, mas isso não significa dizer que não seja possível uma reversão do lock-in. Né? Então, se a gente tiver, pode ser políticas, né, mas pode ser medidas compensatórias, inclusive de estratégias comerciais de quem tem a melhor tecnologia, pode reverter, né, esse quadro no sentido de promover um benefício maior para o usuário do que o custo dele mudar. Então, ele vai colocar o seguinte, os lock-in não são irreversíveis. Existe a possibilidade de que a falha do mercado seja corrigida, seja por uma atuação do governo, por uma determinada política, ou seja por estratégias das empresas que têm a tecnologia superior. Bom, aqui eu trago, então, na proposição dos 2 segundos autores, né, dos críticos, quais são os 3 níveis, né, de path independence. Então, o primeiro grau, eles vão dizer o seguinte, olha, a influência inicial, né, ela vai implicar em um custo de saída, ou seja, à medida que algum evento, seja ele aleatório, né, uma circunstância histórica, leve a uma adoção preferencial de uma tecnologia em detrimento da outra, não significa dizer que no longo prazo isso não vai se reverter. Por mais que haja um custo, né, da pessoa adotar tecnologia alternativa, né, ao longo do tempo a melhor tecnologia vai mostrando suas vantagens e as pessoas pagam esse custo, né, e acabam voltando aí, né, ou fazendo a escolha ótima, dentro daquela perspectiva de ótimo de Pareto. Né. Então, basicamente, aqui é como se tivesse sendo negada a questão da influência, né, do caminho, ou do próprio path independence. Então, aqui seria uma situação quase de ergodicidade, né? Ou seja, bom, vai ter um custo, né? O retorno para a tecnologia mais eficiente ele não vai ser livre, né? Livre de custo, mas também ele não é impossibilitado. Então, eu posso ter uma demora, né? uma duração de adesão à tecnologia inferior, mas ao longo prazo, né, no longo prazo, isso vai se reverter, ainda que, né, os agentes tenham que incorrer em determinado custo para isso. Porque eles vão ter capacidade, né, de avaliar que o benefício, né, coletivo, né, de longo prazo vai ser maior. Bom, o segundo grau, que ele vai destacar a informação imperfeita, ele vai dizer o seguinte, olha, no momento da decisão, né, que é uma decisão ex ante, eu estou tomando uma decisão sobre uma tecnologia, mas não sei qual vai ser o desenrolar futuro dessa tecnologia, se ela vai me entregar de fato, né, os benefícios que aparentam ter, eu tomo uma decisão, escolho uma tecnologia, mas
Posteriormente, né, aqueles benefícios podem se revelar inferiores àquilo que era esperado. Não significa dizer que é uma tecnologia inferior nesse caso, mas apenas que os benefícios esperados foram menores do que aqueles que foram projetados no início. E aí ele vai colocar o seguinte: bom, trata-se apenas de uma ineficiência relativa, né? Relativa àquilo que se esperava e não relativa àquilo que poderia ser, né? Já que aquilo que poderia ser é contrafactual. Então, como eles criticaram aquilo, né? A única possibilidade de comparação que eu tenho é justamente comparar o que eu esperava receber lá atrás e o que eu recebi, de fato, agora no presente. Bom, o terceiro grau, que aí vai ser, né, talvez o mais problemático, que eles vão considerar que é o que merece maior atenção, é que pode ser que hajam decisões iniciais pela tecnologia ineficientes, mas que já se sabiam os resultados, ou seja, não tem um problema de informação, né, mas que nada foi feito, por algum motivo histórico, né, para resolver esses problemas, esses erros. Então, à medida que eu vou tendo mais adesão, né, de usuários pela tecnologia inferior e nada é feito para corrigir, né, seja do ponto de vista da política, seja do ponto de vista das empresas, né, que detêm a tecnologia superior, então aquilo vai se perpetuando. Então a gente tem um terceiro nível de lock-in, né, e aí a gente teria essa situação lock-in, mas que os autores vão colocar o seguinte: mas isso aqui é muito raro de acontecer, né? Por que a empresa, né, com a detentora da melhor tecnologia, não reagiria? Ou por que não haveria uma influência, né, política para tentar promover, né, a correção dessa falha de mercado? Bom, aqui já indo para a parte final do texto, né, a gente tem a crítica da crítica, né, ou seja, a resposta, né, dos proponentes aí do Path Dependence e do lock-in em relação àquilo que parece que ficou incompreendido, né, pelos seus críticos. Então, a ideia básica é o seguinte: bom, a proposição do caminho dependente, ou do Path Dependence, ela não está associada com o conceito de ineficiência, ela prescinde desse conceito de ineficiência. Isso porque eu posso ter a dominância de uma tecnologia e essa tecnologia ser a melhor, né, ou ter superioridade tecnológica. Então, a ineficiência ela é uma possibilidade entre várias possibilidades que são colocadas na teoria. O segundo aspecto é o seguinte: a ineficiência não é necessariamente falha de mercado. Ou seja, se as pessoas, né, num determinado momento, passam a adotar uma tecnologia que só no longo prazo vai se mostrar inferior à alternativa, elas não fizeram isso porque faltou informação ou porque, né, foi uma falha de mercado. É simplesmente porque, no momento de tomada de decisão, a racionalidade é limitada. Então, aqui também a gente já tem um outro fundamento, né, um outro pressuposto que foge um pouco da teoria neoclássica, né, ou seja, da racionalidade perfeita. Então, na fase inicial da escolha, né, os autores vão colocar, principalmente o Paul David, que a gente tem várias trajetórias tecnológicas possíveis, né, elas são diferentes, e os desenvolvimentos posteriores dessa tecnologia, né, no longo prazo, são incapazes de serem previstas, né? Então não é uma questão de eu ter informação. Bom, posso ter informação sobre todas elas, né? Mas eu não sei como que vai ser o desenrolar, qual que vai ser a taxa de adoção de um ou de outro. Então é muito complicado estabelecer, né, uma responsabilidade tão grande no início. Então ele reforça o seguinte: as pessoas, quando estão tomando decisão, qualquer das fases, mas inclusive na fase inicial, elas estão avaliando, né, qual tecnologia tem o maior potencial, qual vai ter um lucro esperado maior, e elas vão agindo em conformidade. Então, não há uma falta de racionalidade nas decisões, né? Quando a gente fica travado numa trajetória de tecnologia ineficiente ou inferior do ponto de vista tecnológico, tá? Na verdade, no momento das tomadas de decisões iniciais, né, haviam indícios de que aquela tecnologia seria melhor, não mais vantajosa. Então, isso vai reforçando as decisões posteriores e só no longo prazo que é possível perceber, né, a posteriori, que aquela tecnologia não era a melhor dentre as alternativas, né? É claro que a gente volta para o problema da questão contrafactual, né? Mas também o lock-in, né, como foi definido lá no início, ele significa dizer a permanência, né, por um longo tempo
numa determinada tecnologia. Então, se a gente pegar a própria questão do motor a combustão, a gente um século, né, mais ou menos, nessa tecnologia, e atualmente a gente está tentando resgatar a tecnologia alternativa por uma série de questões, por questões ambientais, por questões de escassez, né, do recurso necessário para a produção do combustível e assim por diante. Então, não significa dizer que ela não vai se reverter nunca. Né? Então, a ideia do lock-in é que há uma permanência duradoura, uma dominância duradoura de uma determinada tecnologia. Por fim, né, o lock-in ele é possível independente do grau de eficiência. Né? Então, só reforçando o que eu coloquei lá, a gente pode ficar preso a uma determinada tecnologia, mas essa tecnologia ela não necessariamente é ineficiente. Então, é preciso desassociar, né, a ideia do lock-in com a questão da superioridade ou da eficiência tecnológica, né, da tecnologia que foi selecionada. Bom, encerro por aqui, né, essa videoaula. Aqui está a referência, né, é um capítulo do livro, né, que se chama Path Dependence, Lock-in e Inércia, que está no livro lá, Economia de Inovação Tecnológica. Bom, espero que todos aí tenham aproveitado, né, desejo aí bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula.